Há bilhões de anos atrás, geralmente nada existia. Antes de tudo ser feito, a força cósmica já existia para criar o universo que era de forma vazia. De uma força que havia, todo o universo se gerou. Nenhum cientista sabe onde o universo começou, o ano que ele foi feito e o lugar que terminou. Porém, tudo Deus criou com sua capacidade, sem nada pôr a mão, com a maior facilidade, com os planetas se movendo por força da gravidade. Deus fez a imensidade porque era necessário. Fez é o dono dela e é o maior empresário. Até hoje ninguém sabe o dia do seu aniversário. Quem sabe o aniversário do Pai Eterno? A idade do mundo. Tudo que o homem faz tem fim, agora o universo não tem fim. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase, everything looking good. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Eu acho que a gente tem aprendido muito pouco ao longo da história e que o sistema é suficientemente inteligente para obscurecer o lado real. E nesse processo, a crise vai, ocorre, ela é ultrapassada, o sistema, durante algum tempo, perdura numa posição aparentemente sólida, mas volta tudo a acontecer. Embora, teoricamente, tenha havido um grande aprendizado, na prática, isso não tem ocorrido. Há uma indústria da cultura, uma indústria do consumismo que hoje está sendo cada vez mais estudada nesse sentido, porque o planeta está indo abaixo. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Tem um americano simpático que diz que pensar que a gente pode consumir indefinidamente num planeta de tamanho limitado só pode ser pensado por um idiota ou por um economista. E realmente as coisas têm que ir para outros caminhos. Né? A origem do mercado, ela começa lá no início das civilizações, quando a produção para subsistência tem algum excedente. E aí se inicia o que a gente chama de troca de escambo. Então, esse é o primeiro início, vamos dizer assim, desse excedente. Então, o que acontecia? Há um fluxo de pessoas, e nós também somos nômades por natureza, então as pessoas circulavam, acabavam se encontrando em determinados lugares e esses lugares eram propícios à troca. Normalmente eram nos cursos dos rios ou em algum trajeto mais descoberto, uma trilha qualquer, em que vários grupos se encontravam e ali, então, se estabelecia um primeiro contato possível da troca.
Tanto é que o ideograma sumeriano para mercado é um Y, que significa um entroncamento. A Feira de Caruaru aconteceu. Ela nasceu do nada, de pequenos encontros de feirantes, trocando mercadoria, vendendo um para o outro. Feirantes que vinham de outras cidades, para outras cidades, passando por Caruaru. Então, eles se encontravam e trocavam mercadorias e ali conversavam, descansavam, a ponto de ali nascer uma feirinha. Aos poucos, a feira foi construindo uma barraca, uma casinha, etc., tornou-se uma vila. Ao longo dos anos, a vila foi crescendo, povoado, vila, terminou como cidade. A força propulsora de Caruaru é a feira. Tudo aqui é feira, tudo. É feira de cavalo, feira de verdura, feira de café, feira de tudo no mundo aqui é feira. Feira de artesanato, feira de artigos eletrônicos, advindo do Paraguai. A famosa Feira do Paraguai é grande aqui em Caruaru. Então, nós temos aqui uma cidade que vive de feira. Acorda muito cedo, madrugada para trabalhar, ganha pouco. Geralmente, a gente tem mais dívida do que lucro. É uma vida muito corrida, arriscada. Não tem ajuda de ninguém, a gente só a ajuda de Deus. Começa a trabalhar 1h da manhã. Aí a partir de 1h da manhã a gente para 6 horas. Aí 6 horas, se você for ficar vendendo peixe até 7 horas, prejudica a venda do mercado. Talvez tenha um século já essa feira do açaí existe aqui. Até porque o caso do meu irmão tem 60 anos, já existia. A feira do açaí, como o nome já fala, o açaí, né? Então hoje o açaí, como tem evidência praticamente no mundo inteiro, então a particularidade dessa feira hoje justamente é o turismo, o pessoal vem atrás do açaí, conhecer o fruto. Você pode encontrar o açaí, tem as outras frutas, como o cupuaçu, tem o bacuri, tem uma gama muito grande de fruta. Você encontra tucumã, você encontra uxi, tem os nossos peixes também, o pescado ali, que você pode encontrar variedade muito grande de peixe. Filhote, dourada, pescada, tainha, o próprio pirarucu você pode encontrar. Hoje o nosso mercado regional está na crise devido ao surto do barbeiro que foi divulgado, que teve realmente uma faixa de 40 casos confirmados, né? Então, com isso, a venda do produto caiu realmente mais de 100%. Promoção, tô indo embora, promoção de 100.
Paraguai tem um regime, que eles chamam de regime de turismo, os produtos lá vendidos são muito mais baratos. Então, isso ocasiona essa ida dos brasileiros para lá. Se houvesse uma liberdade total de trazer esses produtos para o mercado interno sem a incidência de tributos, nós teríamos uma concorrência muito desleal e um prejuízo muito grande para a nossa indústria. Certamente nós teríamos aqui muitas indústrias que iriam quebrar. Carne, jamón y queso y la tradicional de almidón. Até antes de 90 existia um mercado pequeno ainda. E onde que começaram a vir o pessoal de fora, ou seja, chineses, libaneses, coreanos, de toda parte do mundo vindo estabelecer seus negócios aqui. Baratos são os colores. Aqui tem a partir de 20, 15 reais. São réplicas. Réplicas perfeitas. O controle no Paraguai era feito, até nessa época, era feito de uma forma, onde que era muito facilitado a entrada dos produtos internacionais para a Cidade do Leste. E isso, sem dúvida alguma, cresceu os olhos de todo o brasileiro que teve acesso ao Paraguai. E vindo todo mundo fazer compra aqui justamente pelo valor, comparado aí a 5 vezes menor do que no Brasil, aparelho, e principalmente com os eletrônicos. Então, o Paraguai surgiu daí, dessa redução de impostos que tem do produto aqui dentro do Paraguai. Todo e qualquer cidadão que vai lá, ele tem uma cota de $300. Nessa cota ele pode trazer produtos, né, quaisquer produtos que sejam para o seu uso próprio. Porque em quantidades comerciais, essa compra só pode ser realizada através de empresas. Então a empresa tem que pagar todos os tributos, tem que importar legalmente, pagar todos os tributos. Claro que daí acaba não sendo tão atraente mais porque aí o valor sobe, o custo de aquisição desse produto sobe. Porque as nossas indústrias elas pagam uma carga tributária alta, ao passo que o contrabando desse caminho ele não paga tributos. Então estabelece essa concorrência desleal e gera um desemprego internamente, né? Mais ou menos por volta do século XIX, 1870, algumas políticas urbanas, né, varejistas, vamos dizer, mais urbanas, começaram a se preocupar com o abastecimento da população. Abastecimento e também higiene. Tá? O cuidado com a proliferação de doenças. Então, o Haussmann, por exemplo, fez uma política em Paris de construção de mercados. E aí a gente vai ver desde o Leale como depois o Saint-Martin. Mais ou menos no Brasil vai acontecer a mesma coisa com os mercados mais ou menos no mesmo período. Vão começar a aparecer alguns mercados edificados, edifícios de mercado. Eles normalmente têm pé direitos muito elevados, que era uma forma de você proteger o produto perecível das temperaturas. Né? Então, por isso que eles têm esse pé direito bastante elevado, os mercados tradicionais, inclusive o nosso. O grande auge do mercado municipal foi nos anos 50 e no começo dos anos 60 começou uma série de modificações. São Paulo, com seu crescimento muito rápido, nos anos 60 começou a ter sérios problemas urbanísticos e o mercado, que era um centro de todinha a distribuição de alimentos e frutas para o Brasil, começou a ter um problema do urbanismo, ter sérias dificuldades. E apareceu o CEAGESP, que era a medida de descentralizar os mercados, e os pregões começaram a ser descentralizados. E começou a ser feito em cada um dos postos, em cada uma das regiões. Com advindo, foi indo, apareceu os supermercados, vieram as enchentes, veio a revolução de informática e hoje é feita todinha em pregão e não depende mais do lugar físico onde está a mercadoria. Com o comércio cada vez maior do e-commerce através do seu site de vendas, que são cada vez mais profissionais, mas o charme e a característica do lugar físico, que nem o mercado municipal, nunca deixou de ter. E aqui, quando a pessoa vem para realizar seus sonhos gastronômicos e não falar com uma simples prateleira ou um simples alimento virtual, vem sentir
a cor, o aroma, o cheiro e a pessoa que está te servindo. O mercado tinha que ter essa característica de ser neutro. Ele não poderia estar no território de ninguém. Você não tinha contratos, você não garantia a troca. O que você precisava era de testemunhas para mostrar que você estava trocando e, portanto, você tinha direito àquilo que você estava trocando. 2 pera alface e 3. 3 bacia 5. Vamos lá, promoção. Leva 3 bacia 5. Eu tenho aqui ainda. Com o mercado virtual, ele ampliou tremendamente o mercado. Então, quando se dizia que ao entrar o e-commerce, por exemplo, você iria sofrer os estabelecimentos físicos, não é o que aconteceu. Porque, além disso, você divulga e você amplia o mercado na medida em que os bens esporádicos, difíceis de comprar, hoje você consegue via e-commerce. Aí você tem a circulação dessa mercadoria, a entrega, e aí você movimenta o mercado. Então, é interessante a gente ver que, quando a gente imagina que uma ação vai interferir no outro, na questão do mercado, os comerciantes, eles sempre arrumam um jeito de se transformar, de se aproveitar dessas novas tecnologias para poder continuar lucrando com isso, vamos dizer assim. Feira do Meu Peso Belém Pará. Obrigado a vocês, turistas, obrigado mesmo a cada um de vocês que estão de visita. A maior feira livre da América Latina, onde você encontra de tudo, mas de tudo mesmo, da melhor qualidade. Por que ver o peso? Porque os pescadores traziam o peixe e o balanceiro ia pesar para vender para os clientes. E um dos clientes perguntava, olha, vê o peso aí, vê o peso. Aí ficou, vendo o peso e acabou isso até hoje. Conheceu o pirarucu, maior peixe da Amazônia. E o mais gostoso dos peixes é ele. Nos anos 70, era uma farta venda, era farto de tudo. Peixe, carne, agora não, caiu um pouco devido às importações, entendeu? Mas aqui de você com R$10 levar um mantimento para uma semana para sua casa. E hoje R$10 compra o quê? 1 quilo de peixe, esse aqui parece que está 15 o quilo, 15 ou é 20, uma coisa assim. Então R$10 já não dá para nada mais. E antes, na época dos computadores, era predominante aqui mais os libaneses, que tem uma conexão talvez maior com os libaneses do Paraguai. Então já tem um canal de distribuição. Quando era muito eletrônico mais forte na feira, eram eles que estavam aqui. Hoje, como o comércio, aí você vai no supermercado, você vai na Casa Bahia, você compra tudo quanto é eletrônico em 10, 12 vezes. Então esse comércio na feira migrou, mudou, já não é mais o que dá dinheiro. Então esses, por exemplo, que estavam mais nesse comércio, já não estão tão presentes no corredor principal. Já dividiram as bancas, ou estão em corredor atrás, e, por exemplo, que eram mais os libaneses que dominavam, agora no lugar dele estão os chineses, que estão trazendo, é claro, tudo direto da China, tudo made in China, a preços irrisórios. Hoje, quem está dominando o mercado de produção de eletrônico, roupas e logo carros também, não sei, é a China. E o Paraguai está tendo acesso a esses produtos da mesma fábrica. Ou seja, o Pioneer que nós trazemos e distribuímos aqui hoje no Paraguai é direto da fábrica da Pioneer, é o mesmo Pioneer que vai para o Brasil. A única diferença é a taxação de imposto. Mudou completamente. O mercado era o espaço de troca, né? Os produtores se juntam, encontram outro produtor, buscam equivalências, né? Mas ao mesmo tempo você faz festas, você faz shows, enfim, é um espaço criativo. Hoje não corresponde mais a mercado, né? Que é identificado com essencialmente um grupo de especuladores financeiros. Estamos falando de algumas dezenas de pessoas no Brasil. E no nível planetário, temos pesquisas recentes sobre isso, pesquisas suíças. São 147 grupos que controlam
através de instrumentos financeiros, basicamente 40% de todas as transações dos grupos transnacionais, né, das grandes corporações. Hoje, quando a gente diz que o mercado está nervoso, a gente sabe que são 6 pessoas que estão nervosas, né? O que a gente produz se separa de nós, ganha vida e nos domina. O mercado é um caso desse tipo. Hoje, toda a vida é produzida pelo mercado, via mercado. É ele que comanda, ele invadiu. Hoje, toda a sua atividade é feita com base no mercado. É a relação sujeito-predicado. O seu predicado se separa de você, ganha vida e se volta contra você. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Al? Então tem esse teólogo chamado Harvey Cox, ele é de Harvard, que os amigos diziam para ele, você tem que ler Código de Economia. Ele falava, como? Eu sou teólogo. Não, lê. Ele falava, não, você está louco, eu sou teólogo, vou ler essas bobagens. Tanto encheram o saco dele que ele resolveu ler. E aí ele ficou perplexo, porque ele viu que ele nadava de braçada nos textos de economia. E não tinha nenhuma diferença dos textos da literatura de economia e literatura de teologia, né? E aí ele fica perplexo, porque ele descobre que você está tendo uma nova teologia, que ele chama de teologia processual do mercado. O que ele diz? Deus é o ápice de todo o sistema religioso. E tem 3 características, onipotente, onipresente e onisciente. Para os católicos não tem dúvida que Deus é isso. Tá certo? Quer dizer, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Só que você não consegue perceber isso. Primeiro que não nos é dado, quer dizer, está num outro plano. E segundo, pelo pecado. Como você é pecador, você não consegue saber os desígnios de Deus. Você não consegue entender os desígnios de Deus. Aí ele fala da teodiceia, enigma da teodiceia. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que tem tanta maldade no mundo? Né? Volta àquela história, você não é dado você saber. Pelo pecado, pela própria transcendência do divino. Os desígnios do divino não é dado você saber. Aí ele traz isso para os economistas. Né? Fala, o que é fé? Creio porque é absurdo. Se não for absurdo, você não tem fé, você não tem crença. Você tem crença porque é absurdo. Então ele diz assim, as crenças dos economistas. Nobody, including me, anticipated how the problems that started in the mortgage markets would spread to our credit markets and our banking system, and now threaten our entire financial system and our country. Pega as crises. Então, em vez dos economistas lerem como sendo uma prova de que o mercado não funciona, como é que eles leem? Como uma prova de que o mercado está aprendendo. Creio porque é absurdo. Então, você tem sequências de crises, e isso é visto, interpretado como um processo onde o mercado sai sempre mais fortalecido. Como eu dizia, São Paulo, chama a atenção Harvey Cox, a fé é reforçada pelas adversidades. Quanto mais crises você tem do mercado, mais os economistas acreditam que o mercado está se fortalecendo. A crise econômica, veja bem, está ligada ao fato que você tem grupos financeiros, tipicamente um banco. A minha poupança está num banco, o banco me paga, essa poupança é cerca de 10% ao ano, ele vai emprestar a 30%, mas isso quando ele empresta o dinheiro que eu pus ali, certo? Porque ele tem que pagar meus 10%. Agora, como ele vê que poucas pessoas vão buscar imediatamente o dinheiro fica lá, ele diz, não, eu posso emprestar mais, né? Não apenas aquilo do depósito inicial, mas eu posso emprestar até o dobro, né? Porque fica ali, e ali, quando eu dobro o que eu estou emprestando, essa segunda parte, eu já não preciso pagar os 10%. Eu continuo a emprestar a 30%, mas vem os 30% para o meu bolso. Isso se chama alavancagem. Para você ter ideia, a Lehman Brothers, que é o gigante mundial
que faliu com a crise, ele tinha uma alavancagem de 1:31. Então, por exemplo, ele tinha 10 bilhões em caixa, ele emprestava 310 bilhões. E essa alavancagem gerou um monte de papéis que circulam, direitos, papéis, cheques, derivativos, sem lastro. Isso é possível porque os grandes grupos criaram sistemas financeiros que são mais fortes que os governos e que puderam mudar as leis. Se liquidou as leis que exigiam a informação sobre a alavancagem, se reduziu os impostos sobre os ganhos financeiros. Pega os prêmios Nobel de Economia. Todos fizeram a carreira dizendo o quê? Que tinha que dar liberdade ao mercado. O mercado desmonta, o que eles estão falando? Nada quieto. Então, olha que coisa impressionante. Os caras ganharam a vida, ganharam o prêmio Nobel para dizer que o mercado funciona e todo mundo está vendo que não funcionou, que despencou. None of us ever gets the opportunity to turn back the clock. But with the benefit of hindsight, would I have done things differently? Yes, I would have. Quando um grupo como a Lehman Brothers empresta dinheiro que não tem em caixa, de repente mais gente vem buscar esse dinheiro, ele não tem, ele está acostumado ao seguinte, ele liga para o Citibank e diz, olha, me passa 20 bilhões que eu tenho, enfim, estou sem caixa. Só que o Citibank estava fazendo a mesma coisa. E os bancos europeus estavam fazendo a mesma coisa. E todos eles pertencem ao mesmo grupo de 147 e, na realidade, todos estão com a mesma prática. Eles não precisam fazer conspiração de poder. Eles se encontram no campo de golfe, conversam. Né? O resultado é que, quando em algumas áreas se tornou excessiva essa alavancagem e esse volume de papéis podres, sem lastro na economia, começou a ficar instável, é o conjunto do sistema que ruiu. Você vai produzindo coisas que simpaticamente chamaram de subprime, né? Ou seja, não é primeira linha, é subprimeira linha. Na realidade é podre. Certo? Esse excesso de poder e o fato de não haver clientes efetivamente que exijam o uso desse recurso para atividades produtivas gerou uma bolha de papéis que está ruindo. Né? O PIB mundial é hoje na faixa de 60 trilhões de dólares. O volume de papéis emitidos por esses grupos se chamam derivativos, papéis que dão direito a papéis, né? Estão na faixa de 600 trilhões de dólares. Alguém tem que pagar o mico. Quem vai ficar com esses papéis que não tem contrapartida de produto? Temos outros mecanismos, né? Por exemplo, a Enron, que fechou há poucos tempos atrás, ela fazia outro mecanismo, né? Então, a Enron mandava um laranja para as Ilhas Caimã. Paraíso fiscal, você inventa o que quer, não paga imposto. Essa empresa fictícia nas Ilhas Caimã mandava uma carta para a Enron reconhecendo da dívida de, por exemplo, 100 milhões de dólares. O que acontece com essa carta? Ela coloca isso como ativo na contabilidade. Essa contabilidade é uma grande empresa aberta, é publicada nos jornais. As pessoas olham aquilo, a Enron está bem, né? Compram mais ações. Quando compram mais ações, as ações sobem. Como as ações sobem, cobre os 100 milhões de dólares que diziam que tinham. E a pessoa diz, olha, é simpático, né? No momento que quebra a Enron, ela tinha 1.600 empresas fictícias. Está me entendendo? Não são mais produtores. O que faz o Goldman Sachs? Não produz nada. Se a gente nunca produziu um parafuso, um par de sapato. Nós temos alguns fatores que são mais determinantes
né, para influenciar esse movimento do que a própria crise. Essa crise, ela não foi muito sentida nesse comércio local. Mesmo nessa crise, né, o Brasil não foi tão afetado. As pessoas, em geral, nós não tivemos um agravamento muito grande do desemprego, tivemos pequenos reflexos, talvez os números da economia pioraram um pouco, a arrecadação acabou tendo um comportamento, né, acabou diminuindo, mas no geral a gente não sentiu aqui na fronteira, pelo menos assim, que o brasileiro tenha ficado sem dinheiro. Essa é uma diferença muito grande que a gente sentiu. A classe C é o que mais salvou hoje. Hoje quem salva é a classe C, é quem hoje está gastando. A classe C tem uma demanda reprimida por vários objetos, principalmente os objetos que o feirante mais comercializa, que é o quê? O feirante vive do que está na moda. E é justamente agora esse acesso que a classe C tem. A classe C tem acesso à moda, aos aplicativos do momento, aos tablets, aos telefones, ao tênis que acabou de sair, que muitas vezes ainda nem tem no comércio tradicional, o feirante já traz aqui e a classe C já está de olho naquilo, porque viu na novela, viu no filme, viu no pé do amigo, viu o relógio no braço do fulano de tal. E quer, e agora pode. Aqui é o seguinte, o pouco que você ganha dá para você administrar a sua família. Então isso aí é para o cara que ganha muito e não sabe ganhar pouco, aí não sabe administrar a família dele com pouco. E aqui nós paraenses, nós sabemos administrar nosso dinheiro com pouco que a gente ganha. Esse movimento está alinhado com outros movimentos que estão acontecendo no mundo inteiro, acampadas, principalmente depois de 2008. Mas apesar de ser um movimento mundial, a gente não pode ignorar que o Brasil ele tem suas particularidades históricas e tem as suas particularidades nesse momento, né? Alguns afirmam que o Brasil não está em crise, que o Brasil vive um bom momento e que a crise está lá fora. Não é verdade. No mundo globalizado, de capitalismo globalizado, quando o sistema está em crise, ele está em crise em todo o globo. Mas sei lá, aqui não tem isso. Eles não são o primeiro mundo? Então não devia estar reclamando, né? Nosso Pará, nosso Brasil, acho que não reclama disso, não. Que é isso, em todo canto sentiu. Só quem tem as coisas, né? Quem tem o dinheiro é quem não sente, mas quem não tem o pobre, o sofredor, sente, né? É porque a gente sente, mas não fala, fica calado. A crise realmente pegou mais, talvez a classe B ou A, que também vem na feira, porque a feira tem muitos produtos para essa classe. Mas essa classe aí parece que pechincha mais na época da crise. E a classe C não, saiu para gastar. Ia passando com um galinho de uva, a viuvinha falou pra comprar. Falei pra ela, tenha paciência, tenha consciência, só quando eu voltar. O mercado é o seguinte, o mercado em si, ele nunca tem crise. Porque entre ideias novas, sempre vai se aprimorando, vai se melhorando uma situação que parece que vai ser ruim e depois ela vira, fica boa. Por quê? Porque o povo, no geral, todo tipo de nacionalidade, ele vem se servir do mercado. Porque é um centro de abastecimento, é um centro de lazer, um centro de degustação, belas lanchonetes. Então ele não vai ter crise, ele simplesmente vai ajudar a não ter crise no país. Mas, sinceramente, eu não posso dizer o lugar porque eu não ando por aí, sabe? Eu não sei o custo de vida de outro estado. Sei que o meu tá bem. Meu estado é o melhor do mundo, para mim tá bem.
O que é um cara espetacular? É um cara que foi injetado de falta de lógica. Isso significa que você não consegue separar o relevante do irrelevante, o que se segue do que é contraditório, o que complementa do que não tem nada a ver. Como é que você olha para a vida? Pelos especialistas midiáticos estatais. E todo especialista midiático tem por trás o quê? Uma ciência prostituída. Aí você combina com Harvey Cox, aí, ó, né? A ciência econômica, o cara vê o mercado desandando, mas ele acredita que aquilo é o caminho da perfeição. Isso é uma prostituição da ciência. Todo esse processo de mercado termina gerando uma cultura de poder. Essa cultura de poder obedece a alguns mecanismos. Um que é talvez mais significativo hoje é a apropriação privada das atividades públicas. Isso se dá de maneira bastante simples. As grandes corporações financiam as campanhas. Isso as corporações repassam nos preços, ou seja, sai do nosso bolso, mas você acaba tendo, se você olhar hoje, nossa bancada no Congresso, você tem a bancada dos ruralistas, né, que estão aprovando um código desastroso na área florestal, né? Você tem a bancada da grande mídia, você tem a bancada dos grandes bancos, você tem a bancada dos empreiteiras, né, que empurram as mega obras, né? E você não tem a bancada do cidadão realmente, certo? Então você deforma todo o processo de uso dos recursos públicos. Se você olha para São Paulo, onde temos 7 milhões de automóveis, andando uma média de 14 km por hora, gastando gasolina, gerando um caos climático, perdendo 2 horas, fazendo a gente perder 2 horas e 43 minutos por dia no trânsito, tempo que nós estamos não trabalhando, nem descansando, nem com a família, estamos simplesmente tentando chegar a algum lugar. Quando as soluções técnicas são óbvias, é metrô. Então você gera uma estrutura de poder em que as corporações se apropriam do processo de decisão pública, né? Isso gera um comportamento do consumidor que é de sobrevivência, né? Ele vai comprar um carro, né? Meu nome é Edmilson do Pífano, eu tenho 20 CD gravados e eu toco nesse instrumento que se chama pífano. E o CD tá aí, minha gente, vamos lá! Todo mundo fala, o Smith é o rei do mercado. Não. Adam Smith é o rei da competição. O que ele diz é o seguinte, se você tem competição, vícios privados não se transformam em vícios sociais. Se você não tem competição, aí sim. Um padeiro, por exemplo, não vai poder produzir um pão ruim porque não vai vender, né? Então é legal que as pessoas tenham escolha. É legal que haja um certo número de padarias, né? E as pessoas vão escolher qualidade, vão escolher preço, né? E nenhum padeiro vai poder, digamos, extorquir. Obrigado. Só que quando você está num mundo dominado por monopólios, os vícios privados acabam sendo vícios, se transformando em vícios sociais. Tem um artigo da revista Harvard Business Review de junho de 2007, muito interessante, que chama As Empresas e os Consumidores que a Odeiam. E diz que em uma série de setores da economia norte-americana, que vai de bancos a academias de ginástica, mais da metade dos lucros vem de sacanear o consumidor. Então, sacanear o consumidor é uma prática corrente. Por quê? Porque você não tem limite, você não tem a concorrência. O mercado monopolizado, ele oprime. E hoje você tem 4, 5, 6 grupos, grandes corporações, que dominam 60%, 70%, 80% do mercado. E com isso, eles ditam o preço,
eles ditam o que produzem. Se a gente não consome conforme o gosto deles, contratam publicidade em grande quantidade, né, para sugerir o que a gente deve consumir. E deixou de ser o que a gente chamava, na origem, de mercado livre, né? Passou a ser um sistema controlado pela oferta, pelos grandes intermediários financeiros, os grandes intermediários comerciais, os donos da grande mídia, né? E, na realidade, em termos técnicos, o mercado que temos simplesmente não é mercado. E se trata essencialmente de um sistema articulado de poder. Hoje você não tem mais terra que tem algum significado místico. A um preço certo, tudo é vendido, tudo é comercializável. A transubstanciação, o mercado transforma tudo de bens não comercializáveis em bens comercializáveis, né? Ele é onipresente. Você hoje, até para namorar, você faz as contas, né? O dia que você vai ter relações sexuais, quantos filhos você vai ter, tudo na tua vida é o cálculo econômico comandando. Tá certo? E tudo você entrega o que o mercado resolve, ele é onisciente. A Viagra natural, ela é muito procurada. Tanto faz ser jovem, com uma certa idade, todo mundo procura a Viagra. Por quê? Ela é um elemento que serve para esgotamento físico, falta de memória, ela tira estresse, sabe? Fraqueza sexual. Quando o cabo está devagar, quase parando, toma Viagra, levanta tudo. Viagra natural. Ela é preparada com marapuama, catuaba, jucá, pau-ferro, semente do guaraná, moleque seco, açoita cavalo. Olha, veja bem o nome da raiz. O homem, na sociedade capitalista, ele não é humano. É por isso que a sociedade é criminosa. É por isso que a sociedade tem que ser transformada. Não tem homem bom em um sistema capitalista ruim. O homem é socialmente construído. Se o capitalismo é uma sociedade competitiva, o homem vai ser competitivo, vai ser agressivo, vai ter predação, vai ter sacanagem, vai ter todas essas coisas. É inevitável. Se ganhar, ganhou. Se perdeu, perdeu. A gente não tem ajuda de nada. Aí se você não tiver o lucro, você vai ter que tirar do dinheiro do boi para poder sobreviver. O comércio aqui, ele é forte, ele vende muito, ele compra muito, ele abastece regiões, abastece famílias. O dinamismo do sistema capitalista no pós-guerra está no quê? Está na NASA. Assim como no Marx é a luta de classe da dinâmica, olha para o mundo, é o conflito Rússia, Estados Unidos, bloco soviético, bloco capitalista, que dá dinâmica. Por quê? Porque quando os soviéticos saíram na frente, primeiro os soviéticos ganharam a guerra, saíram na frente com Sputnik, Cadela Laica, Yuri Gagarin, o que os Estados Unidos fez para concorrer com a União Soviética? Criou uma agência estatal. A NASA. As pessoas esquecem que a NASA é uma agência estatal. Então, o que faz? Ele socializou os custos de pesquisa. Aí, o que faz? Em nome do combate ao comunismo, você joga rios de dinheiro nas pesquisas, mesmo que não dê certo, não tem problema, porque se eu pegar um subproduto da tua pesquisa, que foi inútil do ponto de vista militar, e converter para o uso civil e ganhar rios de dinheiro, valeu. Então, todo o dinamismo do capitalismo vem do quê? Das pesquisas financiadas por uma agência estatal, que são convertidas para o uso civil. E daí esse boom. Só que quando chega nos anos 70, meados dos anos 70, você tem uma brecada, porque acaba aquela disponibilidade de insumos básicos. Como o Lenin sempre chamou a atenção. O Lenin falava, olha, o maior problema do capitalismo não é a falta de comida, é a falta de matéria-prima. Acaba. Acaba aquilo, você passa a patinar. Então, você tem a crise do petróleo, que não é só do petróleo, mas de vários outros insumos. Depois, no fim da década, você tem a crise da dívida. De 80 para cá, o que aconteceu? Só patinou.
Você pega o caso agora, estou falando da crise agora, né? Ah, o sistema imobiliário, financeiro... Mentira. Ele está em crise desde os 80. Ele já quebrou o Reagan, já fez maluquice para salvar. Então, se ele está em crise desde os 80, como é que ele pode ser o responsável pela crise agora? Pega os... Ah, não, o problema é que os banqueiros foram irresponsáveis. Mentira. Os escândalos empresariais vêm de quando? Dos anos 90. Então, na realidade, o que está acontecendo agora é a explicitação que, do ponto de vista do lado real, o capitalismo está capengando. Tá certo? Ou seja, ele não tem oportunidades interessantes no lado real. Aí o que ele faz? Ele desvia para buscar, através da predação, da competição, da loucura, entre aspas, né? Mas da luta, né? Sem medidas, para gerar o lucro que, pelo lado real, você não gera mais. Então, na realidade, a crise econômica mundial, pelo que eu percebo, é uma crise do capitalismo, né? As próprias cartilhas da economia, elas dizem que os grandes impérios, né, num período, eles acabam tremendo. E o capitalismo, ele é um gigante do pé de barro, né? Então, eu acredito que a luta dos movimentos sociais, a luta por transformação, as reformas que nós pedimos, elas estão surtindo efeito, então o capitalismo, de certa forma, está estremecendo. No meu entender, também passa... se você perceber um pouco a crise americana, né, são vários golpes, né, que foram dados, né, então, quer dizer, muita coisa inflada, um crescimento inflado. E nós pegamos hoje, o que é interessante é que o país, né, o maior país capitalista do planeta hoje, ele pega dinheiro público para cobrir uma conta que foi gerada por relações privadas, né, relações econômicas privadas. E nesse momento eu penso assim, o socialismo não está tão morto assim, igual eles pregam, né? Então não caiu com o Muro de Berlim. O Marx tem uma frase que eu acho muito bonita, que de fato não é devida a ele, não, mas que ele coloca uma frase que ele acha mais significativa no modo dele de pensar. Em inglês fala o seguinte: "Nothing human is alien to me." Nada do que é humano me é indiferente. Aí surge uma coisa interessante, que é o seguinte: o mercado, como nós entendemos, é um mercado de negócios, onde esse aspecto humano não tem quase nenhuma relevância. Pelo contrário, né? É uma coisa pesada, é uma competição em que o mais forte é que leva vantagem. O Adam Smith diria o seguinte: não, mas isso é desejável, poxa, não é porque o padeiro gosta de você que você tem o seu pão todas as manhãs, é porque ele busca algum tipo de benefício que você tem esse pão. Tudo bem. Mas será que nós temos que voltar a Adam Smith? Temos que voltar a tempos tão remotos para manter esse tipo de sistema? Ou já é possível você ter um mercado que tenha um pouco mais de conteúdo ou preocupação humana? Todo mundo igual, vestindo mesmo. Isso é uma bobagem. Porque o Marx está dizendo o seguinte: olha, os homens são diferentes. O que iguala é o capitalismo. A igualdade é uma necessidade da troca. Então, esse negócio de igualitarismo não é isso que o Marx está falando. Dinheiro ele ajuda muito, mas tudo na vida é Jesus. A tendência é melhorar, não piorar. Porque se o cara é pobre, ele achar que está pobre, ele vai ficar mais pobre ainda. Então ele tendo que um meio de sobreviver, gastando dinheiro ou trabalhando, nem que seja de carregador, alguma coisa, mas ele sai da pobreza. Isso eu te garanto, ele sai. Eu não nasci em berço de ouro e hoje eu me considero um cara no berço de ouro. Porque o meu patrimônio é meu, é da minha família, entendeu?
A verdade é a verdade do mercado, acabou, ele impõe, ele determina as regras. Né? Por quê? Porque as pessoas vivem movidas por clichês. Isso está muito bom no livro da Hannah Arendt, sobre Eichmann, o livro chamado Eichmann em Jerusalém. Eichmann foi um carrasco nazista, né? Que foi preso e ela conseguiu o financiamento da revista New Yorker para assistir o julgamento dele. Então ela foi lá achando que ia encontrar um monstro. Né? Chegou lá, ela começou a falar, pô, como? Esse cara não é um monstro. Esse cara é um imbecil. Porque ela diz, olha, o Eichmann, ele não tinha motivo, ele não era um antissemita maluco. Tá certo? Ao contrário, ele namorava uma judia e o melhor amigo de infância dele era judeu. O Eichmann nunca mandou matar ninguém, nenhum judeu. Nada, nunca deu uma ordem, nunca matou, nunca fez nada. O que o Eichmann fazia? O Eichmann era o cara que era eficiente em logística. Então, tinha a ordem de transportar judeu para o campo de concentração, ele era muito eficiente nisso. Ele não tinha nenhum contato, não tinha nada. Ele era um homem medíocre, banal, que vivia sobre clichês. No fundo, o que a Hannah Arendt chega é a comprovação do Marx de que não é uma questão de natureza humana, mas o mundo está dominado por coisas suprassensíveis, né? E que nos orientam. A feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo. Nela tem para vender. Na feira de Caruaru tem massa de mandioca, castanha assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro e porco, se duvidar, até cururu. Tem cesto, balaio, corda, tamanco, greia, tem coitatu. Tem fumo, tem tabaqueiro, feito do chifre de boi zebu. Caneco, acuviteiro, peneira boa e médio uruçu. Tem caça de alvorada que é pra matuto, não anda nu. Tem rede, tem baleeira, pra mó de menino, caça-nambu. Machixe, cebola verde, tomate e coentro, couve, chuchu. Almoço feito nas todas, pirão mexido que nem angu. Mobia de tamborete feita do tronco do mulungu. Tem loiça, tem ferro velho, sorvete de raspa que faz jaú. Gelada, caldo de cana, fruta de pai, mãe mandacaru. Boneco de vitalino, que são conhecidos até no sul. De tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. Na feira de Caruaru.